Boa noite, meus irmãos. Boa noite, família Semeador. Boa noite, ouvintes. Boa noite a todos que nos ouvem. Então, vamos dar início, a mais um estudo do Evangelho. Primeiro com a oração. Vamos todos elevar os nossos pensamentos, removendo de dentro de nós qualquer resquício de mágoa ou ressentimento que tenhamos experimentado, buscando a sintonia com os benfeitores espirituais. Que neste ambiente de paz e de harmonia, sob as bênçãos do Mestre Jesus, que nós possamos, envoltos na tua paz e no teu amor, elevar os nossos propósitos de transformação moral, de estudar o teu Evangelho, mas não apenas no conhecimento, não apenas na leitura, e sim na vivência. Que nós possamos, Mestre amado, a cada lição estudada, que nós possamos interiorizar esta lição, vivenciá-la, tornando-nos pessoas melhores, tornando-nos mais fraternos, mais solidários, amando verdadeiramente uns aos outros. E assim, te rogamos mais uma vez, Mestre amado, que fique conosco. E com a oração que o Senhor nos ensinaste, damos por iniciado o nosso estudo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos de todo o mal. Que assim seja. Dando continuidade ao estudo do Evangelho, estamos no capítulo 6, Cristo Consolador. Hoje o item 5, que é o advento do Espírito de Verdade. E quem vai nos ajudar a compreender melhor este item é o Francisco. Francisco, seja bem-vindo, que Jesus te ilumine. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Nesse momento, mais uma vez, agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos, vamos conversar sobre esse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito, o Cristo Consolador. Esse capítulo, como nós já sabemos, é um dos menores do Evangelho segundo o Espiritismo, porém um dos mais belos, porque as mensagens que estão contidas neste capítulo são algumas mensagens trazidas pelo Espírito da Verdade. Então, nós temos aqui nas instruções dos Espíritos a mensagem contida no item 5, que nos é trazida, como nós falamos, pelo Espírito da Verdade. Algumas traduções do Evangelho colocam Espírito de Verdade, outros Espírito de Verdade, mas nós preferimos falar o Espírito da Verdade. É tudo a mesma coisa, não tem problema nenhum, né? Mas aparece em algumas traduções dos Evangelhos Espírito de Verdade, ou Espírito da Verdade, ou Espírito de Verdade. Essa instrução, além dela constar aqui no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, ela consta também no Livro dos Médiuns, no último capítulo do Livro dos Médiuns. E lá
ela está assinada não com o Espírito da verdade, mas ali ela consta assinada como Jesus. Há uma observação ou uma nota, dependendo do Evangelho, que consta ali dizendo que é Jesus que nos trouxe essa mensagem por via mediúnica. Então, é uma mensagem que foi transmitida através de um médium, mas que foi assinada por Jesus. Algumas pessoas, alguns espíritas, muitas vezes ficam na dúvida de dizer que é Jesus e que é o Espírito, que é o mesmo Espírito, que o Espírito da verdade é Jesus. Mas pelas mensagens que ele apresenta, só ele diria aquelas palavras, mas nenhum outro pode dizer aquilo que ele disse e aquilo que ele fez. Então ele vem nos trazer a sua mensagem. É claro que são raras, nós sabemos, mas que nós temos certeza que é o Mestre mesmo que vem nos falar. Porque nós sabemos que o Espírito da verdade, que é Jesus, que é o guia espiritual de Allan Kardec, é também o governador da Terra. E isso Jesus deixa muito claro, principalmente na Revista Espírita, em algumas mensagens da Revista Espírita, ele diz que ele é o Espírito da verdade. Lá está bem claro, colocado com muita precisão ali, que é ele mesmo, que é o mesmo Espírito, e que ele é o guia de Allan Kardec. Ele declarou. Mas Allan Kardec mesmo nunca disse que era Jesus, que era o guia espiritual dele. Ele nunca afirmou isso. Porém, ele sabia que era Jesus, que ia criar um problema muito grande, principalmente na Europa daquela época, onde estava havendo uma transformação nos ensinamentos, onde o Consolador estava sendo implantado no século XVIII. Poderia haver problemas. Por essa razão, Kardec, usando de bom senso, nunca disse que era Jesus, mas o próprio Jesus se identificou em vários momentos, dizendo que ele era o guia espiritual de Allan Kardec e que ele trazia aquela mensagem que ele havia nos prometido há 2000 anos. É Jesus que vem trazer, que vem presidir no plano espiritual a implantação da doutrina espírita. E Kardec, do lado daqui, é o codificador dessa doutrina. Então, meus irmãos, para iniciarmos, foi só um esclarecimento, para iniciarmos aqui a nossa conversa da noite de hoje, nós vamos começar pelo item 5, onde ele vem nos dizer: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divina, como um ceifeiro reunia em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Essa passagem é uma passagem muito bonita. Então, onde ele declara logo de início que ele está vindo como outrora ele fez. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Os transviados filhos de Israel foram aqueles que deram origem às 12 tribos de Israel. E esse transviado, aqueles que se desviam do caminho reto. Então, nós vamos fazer um esclarecimento aqui a respeito dessa questão, porque quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos,
estudar a questão da escala espírita, né? Ali nós encontramos os espíritos, né, colocados na escala espírita como espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Os espíritos imperfeitos são aqueles que se encontram na terceira ordem, né, da escala espírita. E o que acontece com esses espíritos imperfeitos? Foram aqueles que se desviaram do caminho do bem. Eles já alcançaram uma evolução, né? Então, lá, pelas características gerais, né, das imperfeições do espírito imperfeito, está lá: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Então, os espíritos imperfeitos, que somos a maioria de nós que nos encontramos aqui na Terra, nós temos essa propensão para o mal. A matéria, há uma predominância dessa matéria sobre o nosso espírito, a predominância da matéria sobre o espírito, né? Então, nós não fomos criados imperfeitos, nós fomos criados simples e ignorantes, né? Como está lá no livro dos Espíritos, nós somos criados simples e ignorantes. Por quê? Nós somos criados na origem, nós somos criados sem saber, sem conhecimento, buscando desenvolver a nossa experiência, buscando desenvolver a nossa inteligência, o livre-arbítrio. E a partir do momento que nós desenvolvemos mais esse livre-arbítrio, nós passamos a escolher o caminho que nós iríamos seguir. E muitas vezes, ao invés de escolhermos o caminho reto, nós nos desviamos. Por isso ele fala aqui na questão, filhos, aqueles que se desviaram do caminho reto. Então, muitas vezes, nós poderíamos seguir essa escala de simples e ignorantes, passar pelas provas, porque, claro, todos nós que estamos nesse planeta de provas e expiações, passaremos pelas provas. Mas, muitas vezes, nós erramos, cometemos erros graves e, por essa razão, nós temos que repetir, que são as expiações. Então, mas Kardec nos fala de alguns espíritos, né, que seguiram essa trajetória do caminho reto. Eles até tiveram momentos de dificuldades, mas eles conseguiram vencer esses momentos e conseguiram evoluir mais rapidamente, porque o nosso objetivo, como nós sabemos, é essa perfeição. Porém, alguns outros que também erraram, né, repetiram, né, ficaram nessa ordem de espíritos da terceira classe, mas eles reconheceram que estavam errados e também conseguiram evoluir mais rapidamente. Porém, muitas vezes nós que nos acostumamos aos erros, nos acostumamos com o orgulho, com o egoísmo, com a vaidade, que gostamos, né, dessa prática, né, nós permanecemos mais tempo nessa terceira ordem. Por quê? Porque à medida que nós não conseguimos nos desvencilhar desse orgulho, dessa vaidade, do ciúme, da inveja, nós vamos ter que recapitular essas lições que nos foram trazidas pelo Mestre Jesus. Então, a mensagem continua e ele diz: escutai-me. Então, ouçam com atenção aquilo que eu estou dizendo. Escutem o que eu estou falando, porque eu estou falando a verdade. E muitas vezes a gente não dá ouvido àquilo que ele está dizendo, aquilo que ele está trazendo na sua mensagem. E ele continua: o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas.
Então o Espiritismo novamente vem relembrar aquilo que o Cristo nos disse. Como ele tinha dito antigamente, o Espiritismo, que nós sabemos que é o cristianismo redivivo, vem nos relembrar dessa verdade imutável, né, de Deus, que Deus traz para nós. Por quê? Porque as leis de Deus não mudam. As leis imutáveis de Deus, como está lá no Evangelho, são de todos os tempos, de todos os países, de todos os povos, de todas as religiões. Porém, o que muda é o nosso entendimento a respeito das leis de Deus. À medida que nós vamos nos desenvolvendo intelectualmente e moralmente, nós vamos compreendendo melhor aquilo que Jesus quis nos dizer, aquilo que ele nos veio ensinar. Então, esse Deus bom, esse Deus grande, esse Deus misericordioso, que é o nosso Pai, ele sempre esteve nos trazendo as suas orientações através das suas leis morais, que nos foi ensinada por Jesus, e repetidas agora através da doutrina espírita. Então ele nos concita aqui: escutai-me, acreditem naquilo que eu estou falando, que é verdade, a lei de Deus não pode mudar. Muitas vezes a nossa incredulidade é muito grande. Às vezes a gente não acredita. Às vezes a gente até fala, Até fala do Evangelho, mas não coloca essas lições em prática no nosso dia a dia, no relacionamento com as pessoas com as quais nós convivemos. E ele continua dizendo: revelei a doutrina divina, como um ceifeiro reunia em feixes o bem esparso no seio da humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, meus irmãos, por que ele nos diz isso? Revelei a doutrina divina e, como num feixe, reuni os bens esparsos no seio da humanidade. Porque essas verdades já existiam em outros tempos. Nós sabemos que a lei de reencarnação, desde muito tempo, dos tempos mais antigos, ela já era conhecida dos povos, dos egípcios, dos chineses. A prática da caridade já era conhecida. A lei de causa e efeito, a lei do livre-arbítrio, cada um dos mensageiros de Deus trouxeram essas informações para toda a humanidade, mas elas estavam espalhadas. Mas veio os Espíritos, através de Kardec e de Jesus, e reuniram no Espiritismo essas verdades para todos nós. E às vezes muita gente fala: a doutrina espírita não traz nada de novo. Ela traz um esclarecimento, claro, mas essas informações já existiam e ela reuniu aqui. E agora nós temos essa certeza, porque os Espíritos estão nos falando, os apóstolos nos falaram a respeito dessas questões, os profetas nos disseram, e aqui elas estão contidas, essas verdades estão contidas na doutrina espírita. E nós temos a certeza disso. Quando nós estudamos, nós temos essa certeza. E ele nos diz, ele nos diz aqui: vinde a mim, todos vós que estáis sofrendo. Então ele nos chama, o Mestre nos chama, todos nós que sofremos, para que nós possamos ir até ele, que ele vai aliviar essa nossa dor. Através de quê? Através desse conhecimento que nós temos das leis de Deus. Porque nós sabemos que quando nós estamos sofrendo, passando por alguma dificuldade, por algum problema, há uma causa para isso, há um motivo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, ele vem nos dizer a respeito dessas causas. Se a causa do nosso sofrimento atual, do nosso sofrimento, não está nas nossas ações
atuais está numa existência anterior. Então, sempre está em algum lugar aquilo que nós estamos sofrendo hoje. Se não foi motivada pelo nosso comportamento nesse momento, se nós não fizemos nada para estar sofrendo isso hoje, é porque em existências anteriores nós criamos um problema com a lei de Deus e nesse momento nós passamos a reparar aquilo que nós fizemos. Depois de nós nos termos arrependido, depois de termos expiado, agora é o momento dessa reparação. Então nós não somos injustiçados pelas leis de Deus, absolutamente. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, é porque há uma razão de ser. E nós somos o mesmo Espírito, né, que anteriormente estivemos aqui na Terra. Né? Por quê? Nós somos espíritos milenares, meus irmãos, encaminhada na busca dessa evolução, na busca desse crescimento. E esse aprendizado das leis de Deus é um aprendizado que sempre está conosco. Então Jesus nos chama para que nós possamos ir até Ele, acreditando, confiando na sua palavra, confiando nos seus ensinamentos. E essa dor vai ser aliviada. Esse sofrimento será aliviado. É claro, Ele não vai tirar de nós aquilo pelo qual nós precisamos passar, para adquirir uma maior experiência, para valorizarmos mais a vida. Porém, quando nós sabemos as razões e os porquês, a causa do nosso sofrimento é um alívio para todos nós. E aí ele continua dizendo: mas ingratos os homens afastaram-se do caminho largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Então, os homens ingratos, por que essa ingratidão? Por que está dizendo essa ingratidão? Porque nós sabemos, através do conhecimento daquele outro Espírito nos traz, nós sabemos que nós somos espíritos imortais. E que a vida continua. E que nós vivemos mais tempo no mundo espiritual do que aqui na Terra. E que aqui nós estamos de passagem. Então, se nós fôssemos gratos por essa oportunidade que Deus está nos dando, nós valorizaríamos muito mais a nossa existência, a nossa vivência aqui na Terra, mesmo sabendo que é uma vivência temporária. Porque quando nós chegamos no mundo espiritual, nós vamos ali ver tudo aquilo que nós fizemos. Sabemos que nós vamos continuar. Como esses espíritos imortais, que nós vamos voltar muitas vezes aqui na Terra. Então nós nos afastamos desse caminho largo que ele está dizendo, que conduz ao reino do meu Pai. Qual é o caminho largo? É esse caminho que todos nós conhecemos. Porque Deus, ele não privilegia ninguém. Não há aquela religião privilegiada, só aqueles que estão salvos, ou o povo privilegiado, aquele povo é o escolhido. Não. Esse caminho largo é para todos nós, cabe todos nós nesse caminho em direção ao Pai, esse caminho em direção a Deus. Todos nós que quisermos, temos as condições de irmos até Deus. Não importa se nós somos de uma classe social ou não, não tem privilégio na lei de Deus. Para ninguém. Todos nós podemos fazer as nossas escolhas e aqueles que querem podem chegar mais rapidamente a esse objetivo que é a perfeição moral para a qual todos nós estamos destinados, como nós sabemos. Então não existe aquele que foi escolhido, aquele que é o melhor. Não existe. Todos nós podemos trilhar esse caminho largo que nos leva mais rapidamente. A Deus depende só da nossa escolha. Assim, nós tendo livre-arbítrio, a gente pode fazer essa escolha. Né?
E aí ele continua dizendo aqui: largo que conduz ao reino de Deus, meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Esse impiedade aqui, áspera senda da impiedade, é porque a impiedade aqui está falando da falta de devoção a Deus. Porque impiedade também pode ser traduzido como pena, como compaixão, mas aqui ele está falando dessa falta de devoção a Deus, essa falta de buscar o Pai. É por isso que nós enveredamos por esse caminho, né, por essa senda da impiedade. Então aí nós vamos passar o quê? A expiar aquilo que nós fizermos de errado. Nós vamos ter que expiar exatamente por essa falta de devoção ao Pai. Mas ele continua dizendo: meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já viveram na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Então, meus irmãos, é muito interessante que ele está dizendo aqui: meu Pai não quer aniquilar a raça humana, porque muitas vezes, através da história, a gente pensava que existisse aquele povo privilegiado, e que Deus foi apresentado como o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra, e que Deus, pelas guerras, pela violência que nós praticávamos, queria aniquilar a raça humana, mas esse não é o entendimento correto. Deus nunca quis aniquilar a raça humana. Aniquilar seus filhos porque cometemos erros. Mas Jesus vem e nos apresenta esse Deus bom, esse Deus misericordioso, que nos ama a todos, independente daquilo que nós fazemos. Deus nos ama, porque Ele sabe que um dia nós cresceremos, nós corrigiremos aquilo que nós fizemos errado. Então Ele não veio para aniquilar a raça humana. Ele quer que nós nos ajudemos uns aos outros, como está escrito aqui na palavra. E não mais os apóstolos, como ele diz aqui, não mais só os apóstolos, só os seus os discípulos, de Jesus, mas agora aqueles que viveram aqui na terra conosco, os espíritos que estiveram aqui na terra, agora vêm nos ajudar, vêm nos auxiliar mutuamente, para que nós possamos, ajudando-nos uns aos outros, possamos evoluir. E é assim que a humanidade tem sido auxiliada. Todos nós somos auxiliados pela espiritualidade superior. E aqui ele nos diz: crede-me, orai e crede-me. Então, para que nós acreditemos, orar, e através dessa oração, através dessa prece, que a gente pegue forças para o Pai, porque muitas vezes nós estamos atravessando por problemas, por dificuldades as mais diversas, e quando nós fazemos essa oração com fé, com esperança, nós buscamos esse auxílio da espiritualidade superior. Então, esses espíritos, nossos irmãos, eles nunca negam a nos auxiliar, porque o mundo material está interligado com o mundo espiritual. E no momento em que nós elevamos o nosso pensamento em prece, nós recebemos essa ajuda. E essa comunicação também ela é feita através da mediunidade, através da intuição. E nós sabemos disso. Os médiuns recebem constantemente orientações dos espíritos. Então, esse intercâmbio sempre houve.
E Deus, nosso Pai, nunca nos abandonou. Então, esse intercâmbio, meus irmãos, precisa ser melhor conduzido por nós. Ele precisa ser feito por nós todos os tempos. Precisamos estar atentos, vigilantes, nesse momento, principalmente nesse momento de dificuldade, para ficarmos mais interligados com essa espiritualidade. Porque também os espíritos inferiores, muitas vezes, querem atrapalhar essa nossa evolução. Porém, quando nós pedimos essa ajuda, nós recebemos, porque os bons espíritos, nosso anjo da guarda, que sempre está conosco, quando nós o buscamos, ele se aproxima mais de nós. E a espiritualidade inferior pode até nos influenciar, mas essa influência será menor. Por quê? Porque nós estamos, ligados ao nosso anjo guardião, aos nossos guias espirituais, aos nossos espíritos familiares, que também se preocupam conosco. Assim, meus irmãos, todos nós precisamos cultivar, como ele fala aqui, cultivar as virtudes, essas virtudes que nos levam a Deus. Como ele diz aqui, crescerão como as virtudes. Essas virtudes do amor ao próximo, essas virtudes, a virtude do perdão, da tolerância, da compreensão, da prática da caridade, da benevolência, da paciência, são virtudes que vão crescendo conosco. À medida que nós vamos nos exercitando, e na Terra nós temos essa oportunidade de adquirir essas virtudes, e quando nós adquirimos, conquistamos essas virtudes, nós não mais as perdemos. E a oportunidade é agora, nesse momento, em que aqui estamos. E quando nós retornarmos ao mundo espiritual, que a gente não sabe o momento, nós vamos levar conosco todas essas conquistas que nós fizermos aqui na Terra. E para chegarmos lá no plano espiritual, em melhores condições, nós precisamos crescer em virtudes, como nos diz o Evangelho. E aí, ele encerra dizendo: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, meus irmãos, aprendermos a amar. Esse é o primeiro ensinamento, amar o nosso próximo, a amar a nós mesmos. Mas essa verdade não está somente no Espiritismo. Ela já vem desde muito tempo. Jesus já tinha nos dito amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando Jesus nos disse, quando esteve aqui conosco, nos disse também que nos daria um novo mandamento, que era amar como ele estava nos ensinando a amar. E ele vem nos lembrar aqui, na doutrina espírita, para que nós, espíritos, aprendamos a amar, porque a gente, nos amando, nós vamos amar os outros também. Então, essa orientação de nos amar já havia sido nos trazida outrora por Jesus, e também nos instruirmos, porque o conhecimento ele é importante, mas a prática desse amor precisa ser desenvolvida em nós, a cada dia, a cada momento e a cada instante. Então, aquela promessa que Jesus nos faz, do Consolador, quando ele nos diz lá em João, capítulo 14, 15 a 17 e 26, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque o não vê, absolutamente o não conhece. Porém, absolutamente o não conhece. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará relembrar tudo o que vos tenho dito.
Então, a doutrina espírita vem realizar aquilo que Jesus havia nos prometido. O conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba do que vem fazer na terra, para onde vai e por que está aqui. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, meus irmãos, que possamos refletir sobre essas lições e buscar colocar-nos em prática. E que Deus, nosso Pai, continue nos abençoando e nos amparando, agora e sempre. E que assim